contou sobre isso. Mas ali descolou o interesse da banda, assim, o que o Negrete queria pra banda e o que os outros queriam. E aí chegou uma hora que eles chamaram ele para uma reunião na gravadora, já estava com um contrato ali, a rescisão contratual, para ele assinar. Encontrou o Renato Russo no elevador quando ele chegou. Ele bateu o carro nesse dia quando chegou para a reunião. O dia foi esse, o Renato Rocha. Ah, é? Chamaram, tem reunião na gravadora, ele não sabia o que era. Aí ele chegou, bateu o carro na entrada, assim, saiu, bati o carro e tal, encontrou o Renato Russo no elevador. Seguinte, Negrete, você tá fora da banda. Porra! Os caras preparando o maior esquema e eles no aí seco. Subiram num elevador, numa escada, não sei, foi pra reunião, tava o advogado já lá, explicaram que ele teria preservado os direitos dele dali pra trás, mas dali pra frente, inclusive ele tinha gravado alguns baixos pra esse disco, eles apagaram tudo. Apagaram e gravaram de novo. Gravaram de novo. Aí, anos depois, em 2000, ele deu uma entrevista falando sobre como ele via todo esse processo. Ele explicou que ele queria que a banda fizesse mais shows, que ele não se sentia muito à vontade. E assim, claro, se você vai ver a entrevista, ele é bem, usa palavras bem duras, assim, tipo, os caras são... Os caras não tocam, não arrombam, não sei o quê, fica lá tudo com cara de cu, não sei o quê. Vamos tocar, vamos fazer show e tal. Daí o cara, quero cuidar da minha família, quero não sei o que, então um bando de playboy, não sei o que, Então o Renato Rocha, ele era um cara que tinha um espírito mais punk dos quatro, assim. Ele era o cara que queria viver mais o rock and roll, a estrada, o rock. Embora assim, ele não era um cara que sexo, drogas e rock and roll, não tinha esse perfil. Mas ele queria tocar mais, ele queria fazer turnê fora, queria viajar. Só que principalmente o Dado e o Bonfá tinha uma outra ideia do que a banda tinha que ser. Eles queriam que a banda se tornasse uma banda de estúdio, que ela trabalhasse bastante para fazer bons discos, que vendessem bem e que eles pudessem cuidar das famílias e fazer menos shows. E o Renato comprou essa ideia. E tanto que por isso eles que a Legião fizeram muitos shows mesmo. Aí dali para frente, porque assim, até pensando do ponto de vista de gestão do negócio, quando você chegou ali no disco 3 e a gente já se apresentou pra caramba, rodamos o país, todo mundo nos idolatra, pra que a gente vai passar pelo desgaste de ter que ficar fazendo, show e tal. A gente não precisa disso. Essa é uma forma de enxergar, né? Claro. De quem não tem... Mas é que você vê que aí eles não são assim, eles não têm a coisa da estrada no sangue. E do palco, né? E do palco, vivo. e do ao vivo. A Legião não é boa ao vivo. Nunca foi. Tanto que tem banda que se alimenta do palco e da estrada, né? Não é o caso como deles. Os Engenheiros. E a Legião tinha uma outra ideia de ser banda de estúdio e assim as pessoas implorarem para eles tocarem e aí nessas horas eles tocaram. Óbvio que a Legião fez bons shows, mas não havia um perfeccionismo, não havia uma preocupação, não era nisso que eles gastavam energia. A energia era gasta nos discos. Então nesse momento houve esse descolamento de interesse. Mas vendeu bem o Quatro Estações? Foi o maior sucesso, né? Sim, foi o maior sucesso da banda. Esse disco levou um ano para ser feito, primeiro por causa eles tiveram que ajustar essa história da saída do Renato Rocha e segundo porque o Renato demorou para escrever as letras, mas elas foram saiu a tempos. Eles eram considerados a maior banda da época ou não? Assim, as principais eram consideradas pela crítica especializada, em especial a Bis, né, a Legião. A unanimidade era a Legião, Paralamas e Titãs. Tá. Às vezes, alguns consideravam Engenheiros. Os Engenheiros demoraram, né? Eles entraram mais depois, ali, 88. O Barão, às vezes, era considerado também ou não. Mas essas eram as principais. Era Legião... Paralamas... Legião, Titãs, Paralamas. Entendi. E eu lembro do Engenheiros também, uma época de pessoal considerando uma das maiores. Mas, depois das Quatro Estações, o que acontece? Então, tá. Daí agora, a gente vai falar do Scott. Tá. Que aí o que acontece? O Renato, quando eles gravam as Quatro Estações no fim de 90, no fim de 88, eles lançam em outubro de 88, a turnê vai acontecer só em 90. E aí eles decidem dar um tempo, o Renato viaja para os Estados Unidos. E lá, inclusive ele encontra a Leonice lá. E lá ele conhece em Nova York o cara que foi o maior amor da vida dele, que é o Robert Scott Hickman. Ele era um gari. Ah, é? Uhum. Mas se conheceu num bar e tal, se apaixonou por ele, ele era loiro. E tiveram um relacionamento. E depois o Scott veio pro Brasil. Voltou ficou um tempo aqui. Aí vou voltar pra morar com você.
Beleza. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aí ele foi, pegou as coisas dele, conseguiu o visto, pum, e veio pra morar com o Renato. Então em 90 ele ficou morando com... O Mundo Anda Tão Complicado, a canção, gosto de ver você dormir, que nem criança com a boca aberta, porque ele tava se mudando pro apartamento dele, Entendi. e quem tava ajudando ele era o Scott, na mudança. A canção não é assim, não é autobiográfica, mas ela é inspirada na história do Scott. E aí, cara, ele se apaixona, essa é considerada pelo Renato a única paixão de verdade da vida dele, o Scott. Só que depois o Renato foi descobrir que o Scott, ele teve envolvimento com um soro positivo. Putz. Então assim, o Scott não chegou a fazer teste, mas tudo indica, né? É possível afirmar que o Renato pode ter se contaminado do Scott. Entendi. Só que aí o Scott larga ele. Na verdade, o que aconteceu foi que o Scott começou a se relacionar com mulheres, e aí o Renato, ele queria meio que chamar atenção, e o Scott fez o Renato usar heroína, né? Eles usaram heroína, o Scott era viciado em metanfetaminas, então ele tinha uma questão de drogadição também, que era complicada. Mas aí, enfim, aí teve essa história deles se desentenderem, dele começar a pegar outras pessoas, e brigaram, e o Scott foi embora. E aí o Renato entrou numa crise. Começou a beber. Ainda tá entre discos ainda. Já em 90 agora. Tá. A gente tá ali, segundo semestre de 90. E o Renato começa a ter um problema muito sério com bebida. Enquanto o apartamento dele não fica pronto, ele começa a morar em alguns hotéis. E nesses hotéis ele faz umas festas, ele convida gente, suruba, Sim. esse tipo de coisa. E aí a banda viu que a coisa tava... Teve um hotel que chamaram a segurança. Nossa. Porque ele tava... Não sei o que ele tava fazendo, mas enfim, a segurança ameaçou expulsar ele do hotel. Mas assim, muita bebida, muita bebida. E aí no fim de 90 ele ainda tem a primeira internação dele. E não estão fazendo show nesse meio tempo, então? Não. Eles fizeram mais ali até, sei lá, agosto de 90. Teve um show marcante dessa turnê que foi, acho que o de Poços de Caldas. Foi de Poços de Caldas? Não tenho certeza. Acho que foi sim. Um show que parou no meio que o Renato passou mal. De bebida? Cocaína. Cocaína. Putz. Esse show chegou na terceira música. E aí... era Ainda é Cedo. Aí o Dado conta na biografia que, tipo... Porque Ainda é Cedo eles costumavam alongar, né? E o Renato improvisava várias músicas em cima dela. E aí tava já nos 10 minutos e aí tava lá. E não parava. Daqui a pouco o Dado olha, cadê o Renato? Ué? Sumiu. Ele passou mal e não avisou ninguém, saiu, foi deitar no camarim. Aí o Dado larga a guitarra e vai ver o que aconteceu. Aí o Renato tá lá, pressão baixa pra caramba, mediram a pressão, pum, hospital, interrompe o show, a galera ficou puta, foram pro hospital. A galera foi atrás. Inclusive tem umas pessoas ficaram putas, não sei se... Não teve, ninguém chegou ameaçou bater. Mas assim, rolou... Não, ficaram na entrada do hospital, assim, só. No dia seguinte, eles fizeram outro, não teve uma história. Eu acho que no dia seguinte eles fizeram outro. Então, aí esse foi o show icônico desse momento. Aí eles começam a ver que tá ficando claro que ele precisava ser internado. Aí ele passa pela primeira internação, que foi no Rio. Essa internação, ele botou fogo na cortina do quarto dele, porque não queriam deixar ele sair para passar o Réveillon com a família. Teve essa história. E enquanto ele estava internado, o Rafael, se eu não me engano, foi o Rafael Borges, o empresário da banda, que convenceu ele a fazer o teste. E é ali que ele descobriu que ele tinha um HIV. Putz. Tanto que os dois fizeram, o Dado e o Rafael fizeram juntos, né? Sim. Junto com o Renato, para dar uma força para ele e tal. No primeiro momento ele ficou desesperado, porque o Cazuza tinha falecido em junho, né? Então assim, já era, ferrou, sabe? Acabou minha vida e tal. Ele fica desesperado, começa, não, vamos gravar o nosso último disco. Tá? Aí com o tempo ele foi se acalmando. E aí vem o disco 5. Então aí ele sai da clínica, ele superou. Só que aí o disco 5 vem o Collor e o Confisco da Poupança. Verdade. Aquela confusão toda. Eu falei antes, enquanto o apartamento não ficar pronto, mas não era. Ele não conseguiu comprar o apartamento ainda por causa do confisco. Ah, tá. Porque ele tinha separado $150 mil, se eu não me engano, e não podia pegar nada, tá tudo na poupança. Na verdade não era só a poupança, eram aplicações financeiras, né? E aí, inspirado nisso, aí crise no país, não sei o que, daí ele escreve Metal contra as Nuvens, baseado nos... Não é só isso, mas também tem a ver com o Collor. Aí Vento no Litoral é pro Scott. É mesmo? Que abandonou ele e tal. É um disco bem melancólico, né? Em A Montanha Mágica, ele tá falando sobre heroína.
porque ele usou com Scott. Sim. Naquele momento ele não usava mais, mas ele tá falando, minha papoula da Índia, minha flor da Tailândia, és o que tenho de suave. Teatro dos Vampiros, que muita gente acha que fala sobre a TV e não sei o que, mas na verdade não é isso, é sobre a crise. Tem TV no meio também, porque tinha Vamp, a novela, né? Aí ele faz uma brincadeira com as crônicas vampirescas da Anne Rice, que é onde tem o Teatro dos Vampiros. Verdade. Né? Eram vampiros fingindo ser vampiros. É. E aí tem o... Ele adorava o Lestat. Sério? É. Vampiro Lestat? Que é o... Esse é o Tom Cruise, né? No filme. No filme é. No filme Tom Cruise. E porque tem, tem um livro chamado... Entrevista com o Vampiro e a Rainha dos Condenados. Tem, mas tem um livro... Livro das Listas, que fala... do Renato. Ah, tá. Não é do Renato, mas assim, compilaram os livros e filmes que ele via. Ah, é? Um dos vídeos que ele gostava muito era o Vampiro Lestat, Pô, que é não parte sabia. das crônicas vampirescas. Sereníssima é para os fãs, sobre idolatria, né? Enfim, aí sai o disco pesado, melancólico. Eu lembro que não sei esse o quê. disco eu não curti na época. Não curtiu? Assim, não. Fui curtir muito tempo depois, mas era muito diferente, né, do que a gente tava esperando e tal, e não me pegou não na época. Cara, meu preferido sempre foi. Mas na época... É Não, que você na não viveu época na eu era época. moleque, né? Eu vi depois, né? É diferente. Mas e não vendeu? Por causa do plano? Cara, Collor, ou- foi ok, assim. Foi ok, nada- Era Legião Urbana, né? Não foi um estouro. As 4 estações foi o maior de todos, assim. Foi o 2 e as 4 estações. O 5 foi, não sei quantas mil cópias, mas foi ok. Tanto que no acústico ele brinca, né? Ai, compra o disco, gente, ajuda, porque o acústico foi gravado em janeiro, né? Sei. Porque eles não queriam gravar um clipe. Não Ah, queriam tá. ir no Faustão e tal. Eles falaram, vamos fazer esse acústico aí da MTV e tal. E é isso. Aí depois eu descobri. Daí ele tem a segunda internação. Por Então- conta do HIV? Não. Aí eles saem pra turnê e o Renato tem a recaída. O dado conta que quando encontrou ele no aeroporto pra ir pra turnê, ele parecia recuperado. Não, na verdade assim, não. No aeroporto foi depois que eles fizeram 2 etapas, né? Na primeira etapa, que foi mais sudeste, sul, foi tudo certo, o Renato tava tranquilo e tal. Aí daqui a pouco eles iam fazer uma segunda etapa no nordeste. Cara, daí o Renato já apareceu com um copo com Dreyer. Putz. Ou não sei se era Dreyer, era um conhaque. E a gente falou, putz, Renato teve uma recaída. Cara, ele bebeu pra caramba nessa segunda etapa. Quando chegou em Natal, num show que foi em setembro de 92, o 5 saiu em dezembro de 91, né? Então a turnê foi em 92. Quando chegou em Natal, em setembro de 92, eles fizeram um show lá no Papódromo, que é um espaço ali meio aberto. Aí teve um problema ficou com meia fase, se eu não me engano. Aí a luz, não tinha luz. Eles tocaram um show mesmo assim, o Renato bebeu pra caramba. Começou a se enrolar nas músicas e fazer uns discursos. E o Papódromo, ele tem um palco meio alto, assim. Ou na época tinha, hoje eu não sei se não foi reformado. Aí tem uma escada lateral, assim. É tipo um palco em dois níveis, assim. Sei. Aí ele desceu, veio no nível aqui de baixo e ficou, sabe? Falando. Viajando e a banda não aguentava mais aquilo lá. Cara, ele acordou com uma... Aí a rotina, como é que era normalmente? Tinha um segurança pra cada um. E o Renato, normalmente, assim, ficava bebendo até de madrugada. Dormia até a tarde. E de manhã a galera ficava na piscina, nos hotéis, curtindo e tal. Os músicos de apoio. Porque aí, com a saída do Renato Rocha, eles contratam músicos de apoio, né? Cara, no dia seguinte, eles decidiram ir pras dunas de Genipabu, em Natal. O Renato tava dormindo. Beleza. Ele acorda, tá todo mundo nas dunas. O Dado, o Bonfá. Naquela época a banda era o Sérgio Serra, o Tavinho Fialho. Essa é uma outra história interessante, como é que ele entrou na banda. E o Carlos Trilha. Já era o Carlos Trilha? Já era. Tava todo, não sei se eram só eles, tinha outras pessoas juntos e tal. Todo mundo foi pras dunas. Ele ficou possesso e começou a quebrar. Quando descobriu, falaram pra ele, não, eles saíram. Acho que o empresário, o Rafael, talvez estava no show. Ele começou a quebrar, quebrou caixa de som, uma televisão, blá, blá, blá. Deu um fiasco. Cara, quando eles voltaram, aí teve uma conversa, uma DR, acabou a turnê. Caralho. Tinha show em Manaus, em BH e, se eu não me engano, em Belém. Cancelou. Ele queria ter ido junto com os caras, é isso? Ele se sentiu abandonado, né? Ah. Enfim, mostra um pouco da dificuldade de você gerir o grupo, né? Tipo assim, Não, putz, não, tipo assim, a gente quer ir, Renato, mas pô, você fica até tarde, né, cara? Por que tu não bebe menos? Não, mas eu quero beber, mas por que tu, entendeu? Por que vocês não ficaram aqui? Pô, mas a gente quer, entendeu? Entendi. Relacionamento, né, cara? Casamento. Cara, aí, na virada, em 93, ele decide fazer uma nova internação. Aí ele vai pra Clínica Vila Serena, no Rio, onde ele fica 29 dias. Entre abril e maio de 93, que ele canta em 29.
Passei 29 meses num navio e 29 dias na prisão, e aos 29, com o retorno de Saturno, decidi começar a viver. E aí, a partir da experiência que... Só que essa internação foi mais pra valer, assim. Que aí tem um livro que resgataram os diários dele, que é o... Só para Hoje e para Sempre, Diário de Internação, do Renato Russo. Você lê tudo, assim, tudo que ele escreveu enquanto ele estava internado. E aí o Descobrimento do Brasil, que é o disco em 93, ele é muito reflexo dessa internação que ele teve. Aí ele tem contato com a programação dos 12 Passos, dos Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos. Aí ele entra de cabeça, mergulha bem e começa a trabalhar com chá de camomila, né? Na entrevista do Jô ele conta isso em 94. Não, é chá de camomila e bola pra frente. Então muitas das músicas refletem isso. A última música desse disco, que é Só Por Hoje, é porque Só Por Hoje é um dos lemas, né, dos Narcóticos Anônimos. Então ali ele... Mas é bebida, né? Ali ele... Não sei se ele nunca mais bebeu, mas assim, ele era considerado desintoxicado depois. Aquele...